Alô, alô, SaluCast tá na área, episódio 3. Hoje nós vamos falar de um tema muito instigante, né, Iris? No topo do mundo, a jornada de Pedro Cirino rumo ao Everest. Isso mesmo, Bárbara. Pedro Cirino, ele é londrinense, né? Viveu uma experiência extrema e transformadora. Ele, em 2025, participou de uma expedição ao Monte Everest, na temporada que marcou os 30 anos da primeira conquista brasileira. Uma temporada histórica e também marcada por condições climáticas que impediram todos os brasileiros de chegarem ao cume. Bem-vindo! Muito obrigado. Um baita prazer estar aqui. Esse aqui, dividindo com vocês, é o meu primeiro podcast. Então tem aquela emoção, um pouquinho de nervosismo, mas eu espero que dividir um pouco da minha trajetória, dos aprendizados, também leve para vocês e para quem está assistindo a gente aqui, algumas coisas legais para refletir sobre a vida. Opa, com certeza. Esse é também o terceiro episódio da segunda temporada e também sempre com nervosismo pra gente. Tá tudo em casa. Tudo em casa. E para você, qual o seu Everest? A gente gostaria de agradecer às meninas da Milano Cabelos e Companhia pelos tratamentos, pelos cuidados aqui com a gente e que nos possibilita, né, a enfrentar os Everestes, os desafios do dia a dia com autoestima em dia, com a beleza elevada. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Sempre fazer algo novo é muito bom, né? Perfeito. E se você se desafiou a subir o Everest, um podcast acho que vai ser bem tranquilo. Não né? vai ser o microfone, né? Não vai ser o microfone que vai te apavorar. Ele já chegou aqui no estúdio subindo de escada, entendeu? É uma pessoa que gosta de se desafiar. É bem isso. E Pedro, para as pessoas te conhecerem um pouco, quem é você? Qual é a sua idade? Aonde vive? O que come? Né? O que te trouxe aqui? Quais são os seus dons, os seus talentos? Apresenta um pouquinho de você para nós. Legal. Vou começar contando um pouquinho da trajetória, né? Eu sou londrinense mesmo, nascido aqui, nascido e crescido. Sou o caçula de 3 irmãos, bem caçula. Então, filho de pais nascidos e crescidos no interior. Meus pais se mudaram para cá no final da década de 80. E logo no começo da década de 90, meu pai largou uma carreira longa no banco para viver de música. E nessa época eu nasci. Então, eu nasci e cresci numa família tendo muita relação com a música no dia a dia. Tive uma infância tradicional. Eu ainda não tinha, na minha primeira infância, aquele grande apreço pelos esportes de montanha, essas coisas, mas eu sempre fui uma criança bem aventureira, assim, de subir no pé de manga, de fazer subir na caixa d'água da casa. Eu já tinha essa afeição pela adrenalina. Mas o meu esporte da infância mesmo era o futebol. Como um bom moleque brasileiro, também era o meu caso. E aí, ao longo da vida, eu fui me abrindo para essas experiências novas através dos esportes. Mas antes de chegar no montanhismo, acho que vale contar um pouco da adolescência, né? Minha adolescência aqui, eu cresci dentro da igreja, precisamente da Igreja Católica, num grupo de jovens que é aqui da Auxiliadora. Os jovens de adolescentes, né? O grupo Áudio, o grupo Dom Bosco Júnior, lá onde eu tive minhas primeiras experiências de comunicação, de liderança, que depois vieram me ajudar também na carreira profissional, né? E aí, em 2010, eu faço vestibular para engenharia civil, e em 2011 eu entro na faculdade, fiquei até 2015. E para quem se lembra o que era o Brasil de 2015, né? Na verdade, voltando, em 2010, todo mundo prometia que engenharia era a profissão do futuro. Vai todo mundo se dar muito bem, entra que engenheiro vai ser ótimo. E quando eu me formo em 2015, a gente estava entrando num ciclo de recessão bem forte, que era a decadência do segundo governo Dilma, né? Ela estava próximo do impeachment, que foi em 2016. E essa crise, ela teve um impacto grande na construção civil. Ela começou através das construtoras. Então, quando eu me formei, o cenário era bem diferente de quando eu entrei. Logo que eu me formei, eu tentei empreender por um tempo. Abri com um grupo de amigos da minha sala um escritório de projetos, que durou entre a gente um pouco mais de um ano. Foi razoavelmente legal, assim, só que ele não era suficiente para sustentar nós três, principalmente no cenário de recessão. Então, no final daquele ano de 2016, eu decidi que eu ia tentar alguma outra coisa e entrei numa banda. Seguindo meu pai. Seguindo o exemplo do seu pai. Isso, porque eu queria um trabalho paralelo, né? Então eu entrei numa banda de rock por um tempo. E final de ano é sempre muito bom. Porque tem as confraternizações, tá todo mundo disposto a gastar um pouquinho mais de dinheiro e se divertir um pouco mais. Só que isso, então, naquele fim de ano foi suficiente. Na virada de 16 para 17, começo de ano, aí é o oposto. Aí todo mundo preocupado com o material escolar, com o imposto, e diminui muito a demanda, né?
E durante o primeiro trimestre de 17 eu continuei na engenharia, mas passado o primeiro tri, combinei com os meninos, falei, eu vou procurar algum outro trabalho. E foi quando eu decidi que eu iria para alguma empresa mais tradicional. E naquele ano, a empresa que atualmente eu trabalho estava chegando em Londrina com a função de vendedor. Então, eu entrei fazendo vendas porta a porta. Foi uma transição emblemática na minha vida, né? Inclusive para os meus pais, porque o filho formado em engenheiro vai fazer vendas porta a porta. Tinha muito preconceito, mas a verdade é que eu me apaixonei pela área de vendas. E dali eu comecei a construir uma carreira dentro do mundo corporativo. Então, me mudei para Brasília ali para liderar um time, tive uma trajetória. E atualmente eu continuo nessa mesma companhia. Hoje eu cuido de áreas de performance de vendas, toda a estrutura que a gente chama de Sales Ops, né? Que faz a parte de gestão, planejamento, parte de ofertas, incentivos à força de vendas da sede. E acho que só para conectar essa parte da conversa, né? Eu contei a minha trajetória, mas como que o montanhismo entra nisso? Isso era junho de 2015, estava com um grupo de amigos deste grupo de jovens, a gente numa dia de semana junto na casa de um deles, falando assim, o que a gente vai fazer esse final de semana? Vamos pra chácara? A gente sempre vai pra chácara. Vamos arrumar um lugar para acampar. Aí damos alguma olhada em alguns lugares, e alguém que falou, tem um amigo que foi para algum lugar aqui perto que eu acho que é uma montanha. E mostrou as fotos, e a gente viu a foto do Pico Agudo, que é super famoso aqui na região. Várias pessoas que estão ouvindo aqui já devem ter ouvido falar do Pico Agudo, fica aqui em Sapopema. Tem 1.100 metros de altura. É bem baixinho para uma montanha. Depende da referência. Se forem 1.000 metros de desnível, é bastante. Mas de altitude, assim, você não sente nada da altitude. Pra ter uma ideia, 1.000 metros é mais ou menos a altitude de Brasília. Brasília é a capital mais alta do Brasil, né? Apesar de estar lá no meio do Planalto Central. E a gente, sem preparo nenhum, juntamos os equipamentos, colchão inflável, que é coisa que depois eu fui aprender que não se leva colchão inflável para fazer acampamento em montanha. Amarramos todas as coisas na mochila e fomos. Deu bastante coisa errada no dia. A gente começou a trilha mais de 5 horas depois do que a gente tinha se planejado. No caminho da subida a gente se perdeu. E aí o que era pra gente chegar lá em cima em torno de 4 da tarde, a gente foi chegar 9 e pouco da noite. Nossa. Só que quando a gente chegou lá em cima, eu me lembro, eu falando com vocês, eu vejo a cena, assim. Eu chegando na lateral do pico, né, que você começa no cume pela direita e o cume mesmo na esquerda. E lá de cima eu olhei pra baixo, aí eu vi a Serra Grande do outro lado, o Rio Tibagi passando, e aquele sentimento de conquista. E nisso, a Ana, minha esposa, chegou do lado. Eu olhei pra ela e falei, eu nunca mais na minha vida vou parar de fazer isso. Que legal. E essa foi a primeira experiência que ela serviu quase como uma descoberta, uma epifania do que seria esse novo jeito de viver. E eu fui evoluindo no montanhismo ao longo do tempo, depois novas montanhas no Brasil, novas montanhas nos Andes, que me levaram a essa trajetória agora em 2025, né, 10 anos depois, que foi a minha tentativa de escalar o cume do Everest. 10 anos é pouco tempo, né? Se você pensar assim, nessa literalmente escalada que você fez, né? De ir alcançando novas montanhas, né? Não sei se chamaria de aclimatação para você começar a pegar o ritmo, né? Altitude, oxigênio. Perfeito. 10 anos para a gente parece pouco tempo, né? Para você já ir para o hard level, assim, das montanhas, né? Antes de você entrar nessa questão, que eu acho que o plot twist dessa conversa é a gente chegar no Everest, né? Mas você levou 10 anos para você decidir subir o Everest, certo? Nesse meio tempo, assim, você sentiu, como você disse, né? Foi uma epifania, a paixão bateu ali. Esse lado, esse hobby seu, essa paixão por esse esporte, trouxe benefícios na sua vida pessoal e profissional? Tipo, como que isso impactou, né? O modo de você liderar, o modo de você performar, não só com a sua família, mas também com a sua equipe. Como que isso refletiu a sua vida durante esses 10 anos? Legal. Já me fizeram a pergunta alguma vez, tipo, o que veio primeiro, né? A paixão pelo esporte que culminou
nas coisas que deram certo no trabalho ou o trabalho levou ao esporte, né? E eu acho que essa resposta, na verdade, ela é cíclica. Porque quando eu descobri que eu gostava desse esporte, eu demorei um pouco para entender o que me encantou tanto. Mas o que me encantou bastante no esporte de montanha é que ele tem algumas características que tem muito a ver com a minha personalidade, né? O esporte de montanha é um esporte introspectivo. Então você passa a maior parte do tempo lidando com você mesmo, com as suas emoções, com os seus pensamentos. A segunda coisa é que você precisa entregar muito de você, da sua dedicação, para chegar lá e você desfrutar de algum momento que poucas pessoas vão viver. Uhum. Ele cobra caro para entregar o benefício. Uhum. E é desafiador. Desafiador de verdade, desafiador intelectualmente, é desafiador psicologicamente, é desafiador fisicamente. Então, tudo isso, assim, eu percebi que esse esporte me entregava essas coisas. Ao entender isso nesse esporte, eu percebi que as mesmas habilidades que me ajudavam a fazer isso funcionar, também me ajudavam na vida profissional. Sim. Então, a resiliência que você precisa, eu lembro muito bem de uma travessia que a gente foi fazer aqui na Serra do Mar do Paraná, eu e um amigo meu, que é meu grande irmão de montanha, a gente empreendeu numa travessia que é incomum fazer na Serra do Mar do Paraná, que a montanha mais famosa da Serra do Mar do Paraná é o Pico Paraná, a maior montanha do sul do Brasil, tem quase 2.000 metros de altitude, e ela fica numa cadeia de montanhas que chama Serra do Ibitiraquiri. E a gente decidiu que a gente ia fazer essa travessia invertida e misturando umas montanhas lá, que não vem ao detalhe, mas ela teria no primeiro dia quase 1.500 metros de desnível, que é muita coisa. É mais do que se tem no dia de ataque ao cume do Everest, que se sai de 8.000 metros para 8.848, né? Uhum. Quase o dobro, na verdade. E a gente fez essa travessia e logo nas primeiras horas foi muito difícil, porque a gente passou numa região de mata muito fechada, era uma trilha difícil. A gente tinha passado a noite no ônibus indo para Curitiba, então a gente estava mal alimentado, tivemos problema de cãibra, essas coisas. Mas a gente chegou, mais ou menos umas 8 da noite, a gente começou a trilha às 7 da manhã, umas 8 da noite a gente estava lá no cume do Ferraria, que é a primeira montanha dessas, maravilhosa, na Serra do Mar. E naquele momento eu percebi que eu comecei a lidar com a resiliência que precisa nesses momentos, que foi a primeira grande travessia e imersão que a gente fez na montanha. E esse tipo de sentimento de você lidar com a dor e pensar assim, nossa, eu vou passar mais 8 horas sentindo essa dor. E o que eu posso fazer? Nada. Ninguém vai me resgatar aqui. Uhum. Então eu posso ir, dá pra ir. E isso é o tipo de coisa que vai refletindo também na vida profissional. Você conseguir transformar parte das coisas que são terrores psicológicos que a gente cultiva ao longo do tempo, né? O medo, a famosa síndrome do impostor, o receio do fracasso, a baixa força para lidar com a preguiça, com a vontade de parar. Esse tipo de coisa são as mesmas habilidades que eu acho que faz com que no dia a dia a performance também aconteça no ambiente de trabalho. Sim. De uma forma saudável, que não consuma a saúde mental, né? Porque muita gente cai nessa, de querer ter muita performance na vida profissional, e aí a moeda de troca é a saúde mental, que sim, no longo prazo cobra caro, né? Uhum. Você tá falando, né, são ali 12 horas, 15 horas, que você se coloca uma meta, porque essa escolha veio de você, né? Perfeito. E no meio do caminho, você se depara com essa escolha e se questiona, né? É o momento da reflexão. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu decidi vir aqui. Mas eu acho que também é um momento necessário para a gente se encarar, né? O nosso corpo, ele sempre vai gritar por dor, por sofrimento, porque ele quer ficar na zona de conforto, né? E o quão importante é a gente enfrentar isso e mostrar o quanto que a nossa mente suporta, não de uma maneira romantizada, né? Mas de entender, assim, que a vida dói, que há sofrimento, mas que se a gente souber o momento certo de prosseguir, de dar a pausa, de refletir e continuar, é o que vai fazer a gente ser mais forte, né? Eu acho que o esporte, ele traz muito disso para nós. Eu não sou montanhista, mas pratico corrida e
E o que você fala é exatamente o que acontece pra mim. Eu vou correr 21. Chegou no 3º km, eu falei, meu Deus, tá dando uma... Quebrei. Quebrei uma fisgada na minha perna e eu tenho ainda muito pra enfrentar. Eu largo aqui, e aí como que eu vou chegar lá em casa, né? Vem aquela pressão, aquele julgamento da sociedade, porque você ficou falando meses que você ia fazer aquilo. Postando fotinho, né? E de repente você vai fugir daquilo. Você fala, não, agora vamos enfrentar. Né? Nós vamos ter que chegar até o fim, não sabemos como, mas aquilo te transforma, te traz uma força que na hora que você vai pro corporativo, você vê que não é qualquer coisinha que vai te derrubar. É isso, perfeito. Não é? Não te dá uma fortaleza e querendo ou não, você é um espelho para sua equipe. Né? As pessoas te veem ali enfrentando coisas que falam, nossa, ela não parou, ela não chorou, ela prosseguiu. Então, se ela conseguiu, eu também consigo. Perfeito. Eu acho que é você ter essa referência, né? Mas vamos falar do montanhismo agora. Que é bem diferente da corrida em si, né? Assim, tem várias coisas que são parecidas filosoficamente. Exato, várias coisas. Mas eu já subi algumas montanhas, e aí na hora que você tá subindo, aquele mato, aquela mosquitaiada, aquele calor, e na hora que você chega... Porque a gente tem que sempre ter assim, né? Por que eu tô fazendo isso? Qual que é o momento de realização? O momento de realização para você é a hora que você chega no pico ou é o processo de você chegar até lá? Faz um pouquinho dessa reflexão, assim, se é o processo ou é o seu ponto final. O Everest, ele é uma montanha que ele te coloca nessa reflexão por muito tempo, muitas vezes, assim. Eu diria que a trajetória como um todo, até chegar a escalar o Everest, ela tem que ser para quem realmente gosta do negócio da montanha. E se parar para pensar de forma objetiva, ele parece meio um esporte para idiota. Porque para pensar assim, eu saio de casa, aí eu vou uma montanha, pro lugar que eu vou correr risco. Tirar as férias. Então, vamos dar um exemplo. Não vou nem falar do Everest, vou falar da montanha que eu subi antes do Everest, que foi a Aconcagua. Uma montanha fica aqui em Mendoza, mas você vai gastar uma grana, consumir férias do trabalho e vai pra lá, pra Mendoza. Aí você tem a opção de estar em Mendoza e ir pra uma vinícola, como eu vim, não. Você vai pegar, vai colocar uma mochila nas costas e vai passar os seus próximos 14 dias na montanha. E aí você chega no acampamento, não é conforto, é desconfortável. A comida, apesar de nos campos baixos das montanhas, que tem boa estrutura, ter boa comida, não é a mesma coisa. Você tá no restaurante, você vai dormir em barraca, vai dormir em saco de dormir. Você vai lidar com os efeitos da altitude no corpo, que a gente pode falar deles depois, mas eles são super incômodos. Dificuldade de respiração, a dificuldade de digestão, a respiração ofegante. E aí você fala assim, não, mas o meu objetivo é chegar. Aí você vai dedicar os seus próximos dias a subir e descer, para aclimatar, sobe e desce, até que chega o momento de fazer o ataque ao cume. O ataque ao cume nas altas montanhas, normalmente se faz de madrugada. Então a gente sai... se for uma montanha de gelo, normalmente perto da meia-noite, para chegar no cume de manhã. Se for uma montanha que não é tão nevada em cima, pode sair um pouco mais tarde. Por que se faz isso? Porque nas montanhas de gelo, o maior risco é o risco de derretimento da neve e de avalanche. Então você vai à noite porque o gelo tá mais estável. Então você sai no meio da madrugada, a gente vai pro lugar mais frio da montanha, que é o cume. Na hora mais fria do dia, sem sol, com a lanterninha na cabeça, coloca o miton, que é uma luva grandona que você não tem movimento dos dedos. Sem ver fecha nada, o casaco, né? vê muito pouco, lanterninha de cabeça, aquela chama headlamp, né? O pessoal fala que é luz de caçar sapo. Pra passar 8, 9, 10, 12, 15 horas até chegar no cume. E aí você chega lá e fica 15 minutos, 20 minutos. Então. Se tiver sem vento, 40 minutos. Que foi o tempo que eu fiquei no cume da Aconcagua, 40, 50 minutos. Se for só pelo momento de chegar no cume, essa trajetória a pessoa aguenta uma vez, 2 vezes, mas não vive da montanha. Então a resposta longa para sua pergunta eu acho que o mais relevante desse esporte, ele obviamente a epifania é chegar no cume. Todo montanhista quer isso. Você quer chegar lá, você quer conquistar, você quer tirar foto lá em cima e colocar, cheguei no Aconcagua, 6.962, cheguei no Everest, 8.848. A gente quer esse momento. Mas se você estiver indo lá só por isso, provavelmente não é sobre o esporte. Sim. Aí é sobre querer a conquista em si. Que não é muito meu estilo.
a minha paixão é pelo montanhismo. Eu gosto do esporte. E não é porque neste ano não deu certo chegar no cume do Everest que eu vou parar de fazer montanha no mês que vem. Eu vou continuar fazendo isso pro resto da minha vida. Mas por que eu disse no começo da minha fala que o Everest suscita essa reflexão? Porque como ele é uma montanha muito famosa, é legal a gente falar que o Everest ele não é a montanha mais difícil. De longe. Nem das 14... Existem 14 montanhas de 8 mil no mundo. Mais de 8 mil metros. O Everest é a maior delas, com 8.842, o K2 é a segunda e assim sucessivamente. Só que, mesmo ele sendo mais alto, ele não é o mais perigoso. Ele está lá entre o 10º e o 11º. As 3 montanhas mais perigosas do mundo, depende da estatística, vai ser o K2, que é a segunda mais alta do mundo, que fica no Paquistão, o Annapurna, que fica no Nepal, que é conhecida como a Montanha da Morte, né? E o Nanga Parbat também fica no Paquistão. Essas são as 3 montanhas de fato mortais. Mas o Everest, ele tem esse negócio, né, de ser famoso, de quando você fala, subiu o Everest, todo mundo sabe o que é. Por que ele se fez mais famoso que os demais? É porque é o mais alto, né? Ele é mais alto que esses outros 3. Ele é o mais alto de todos. Só não é o mais perigoso. Ele não é o mais perigoso. Ah, entendi. E as montanhas de 8 mil, elas não são as mais perigosas e nem mais difíceis. Existem montanhas de 5 mil metros no Peru, várias montanhas na Cordilheira do Himalaia, que são muito mais perigosas. Muito mais difíceis. Mas elas não são famosas. O Everest é famoso, todo mundo que pensa no mundo sobre uma montanha vai pensar sobre o Everest. Então, muitas das pessoas vão para lá para ter este certificado. De subir no topo do mundo, para ter esse reconhecimento da sociedade, de agora sim você é um alpinista de respeito, agora sim você é um profissional de sucesso, porque você realizou um negócio que é subir a montanha mais alta do mundo. Para mim, as pessoas que vão em busca disso, que é a foto lá no cume essas pessoas, elas provavelmente não vão dedicar a sua vida ao montanhismo. Daí vai ter um segundo outro esporte, talvez o próximo conquista seja um Ironman, não sei qual que vai ser a próxima. Mas pra mim, que gosto de montanha, que gosto desse esporte, se a diversão não tiver na trajetória, é impossível que você tenha uma vida dedicada a isso. E o que você se diverte na trajetória? O que é interessante pra você, o meio do caminho? Como eu disse anteriormente, assim, eu sou uma pessoa bastante introspectiva, né? Então, durante o processo... Eu gosto de fazer uma metáfora que o processo de subir uma montanha, ele te coloca tão para dentro quão alto você tem que ir. Então, eu lembro de eu fazendo essa reflexão no Campo 4 do Everest. A gente não falou das altitudes, né? Mas a gente já fala disso. Mas eu lembro dessa reflexão no Campo 4. O Campo 4 fica quase 8 mil metros, 7.980 mais ou menos, que é a zona da morte. A zona na qual se você ficar mais do que 2 dias sem oxigênio, tem uma grande chance de ter algum tipo de complicação séria. E eu lembro de sair no Campo 4, na segunda tentativa desse ano. Aí tava com a máscara de oxigênio, fui lá, dei uma volta. Aí tirei um pouco a máscara, olhei pro canto assim. Falei, nossa, eu tô num dos lugares, tendo uma das vistas mais privilegiadas. Pra mim, que gosto de montanha, provavelmente da minha vida. Tô olhando aqui do lado o Lhotse, que é a 4ª montanha mais alta do mundo. Tô olhando o Nuptse, maravilhoso. Todo o Western Camp do Everest. O Campo 2 lá embaixo, aquela cena maravilhosa. Tenho fotos. Só que esta parte de fora tava tendo bem menos importância no meu ambiente, no meu bem-estar, do que a parte interna. E eu tive essa reflexão lá. Falei, nossa, mesmo estando num ambiente como esse, a maior parte dos aprendizados que eu estou tendo e das vivências que eu estou tendo são comigo mesmo. Inclusive, e aí para finalizar essa parte da resposta, o fato de não ter conseguido chegar no cume me ensinou muito. Provavelmente ensinou sobre mim coisas que eu não aprenderia se eu tivesse conseguido. Coisas como a forma de lidar com a frustração, o momento de desistir, que eu nunca tinha desistido de um cume de uma montanha. Essa foi a primeira vez. Inclusive, de todas as montanhas que eu tentei, a única montanha que eu não cheguei no cume foi o Everest. E eu aprendi sobre mim coisas que eu não tinha aprendido. Então, o que me encanta é que a verdade é que ao longo desse esporte, que é fisicamente tão desafiador, ele é um momento em que a cada novo passo para cima também é um novo passo de autoconhecimento, que acho que isso reforça as coisas que eu aprendo sobre mim e que eu construo sobre a minha personalidade. Você descobre coisas sobre você nesses momentos. Exatamente.
Conhece a si mesmo, né? Perfeito. Eu queria saber como é que é, assim, chegar pra família e falar, família, é o seguinte, eu vou subir o Everest. Como é que é isso, né? Você falou de tirar férias e se aventurar pelas montanhas. Foi numas férias? De quanto tempo você precisa, né, de, assim, tirar da sua vida? Acho que é a própria decisão dele, né? De eu vou subir o Everest. Como é que é isso? Ele deve ter pesquisado todas as dificuldades, os riscos. Perfeito. Ele toma a decisão primeiro, porque eu acho que se você não tiver tanta certeza, na hora que ele pronuncia isso pra família, é muito fácil deles derrubarem, né, essa meta. Então, como foi esse processo de você tomar a decisão e, ok, agora eu vou comunicar? Legal. Ó, vou voltar um tanto no tempo. Voltando para 2015, quando eu comecei na montanha. Naquele momento que eu fiz a primeira trilha, eu me encantei com aquele negócio. E eu falei, vou ver isso aqui para sempre. Naquele momento, o Everest não se passava pela minha cabeça. Aí foi subir o Pico Paraná, comecei a fazer outras travessias, fui pra Serra Fina, Serra dos Órgãos. As montanhas icônicas do Brasil, né? E até que chegou um momento que, inclusive com um grupo de aventura aqui de Londrina, eles trouxeram uma palestra de um chileno brasileiro, que é o Fred Ducler, que ele foi fazer uma palestra sobre alta montanha, falando do montanhismo nos Andes, né? E foi a primeira vez que eu considerei um negócio de alta montanha. E ao considerar, a ideia de subir o Everest surgiu na minha mente mais no campo da utopia ainda. Aí eu fui passando o tempo, fui percebendo que eu estava gostando cada vez mais. E aí ele foi da utopia descendo um pouco mais para um sonho. Até que, de 19 até 2021, eu me dediquei bastante ao trabalho e eu deixei a história do montanhismo um pouco de lado. E nos planos de 2021, eu falei agora de 21 para 22. Nesses planos agora, eu vou me dedicar a fazer os próximos passos para eu transformar o Everest do sonho em uma meta. Certo. E aí eu coloquei a meta de escalar o Everest em 2027. Esse era o plano naquele momento. Então, para fazer aquilo, eu tinha alguns passos que eu queria seguir, mas o primeiro deles era fazer um curso de escalada no gelo em alta montanha. Eu pesquisei, dentre eles eu escolhi fazer o curso com o Pedro Hauck, que foi inclusive um dos meus parceiros de subida no Everest. Fiz o curso com ele e nesse momento a gente ficou bastante amigo. Eu dividi com ele o meu plano. E lá a gente fez o que seria a minha trajetória na alta montanha até chegar lá. Então, a partir dali eu comecei a colocar em passos o curso de escalada no gelo, o curso de escalada em rocha, fazer as primeiras montanhas. A primeira que eu subi foi o Arna Potosí, depois fui Poços de Salados, São Francisco, fiz o Aconcagua, dentre outras, Lobute. Essa foi uma trajetória que foi se construindo. Mas o plano ainda era 2027. Por que o plano era 2027? Porque em 2022, com o panorama que eu tinha para minha vida, 2027 seria quando eu conseguiria, ter acumulado a experiência que eu precisaria, e 2, ter acumulado o dinheiro que eu precisaria, porque eu fui por capital próprio. Uau. Então, juntar o dinheiro para ir para o Everest, eu imaginei que eu precisaria daquele tempo, daqueles 5 anos. E o que aconteceu foi, felizmente, eu consegui juntar o dinheiro mais rápido, e em 2025 foi um ano especial, porque a gente estava completando os 30 anos da conquista brasileira do Everest. Que legal. Em 1995, o Valdemar Niklevics e o Mozart Catão chegaram no cubo do Everest pela primeira vez, levando a bandeira do Brasil. Inclusive, se alguém quiser ver, tem um vídeo deles no YouTube. Eles ficaram várias horas lá em cima, acho que 3 horas. E eles gravam um vídeo lá em cima, contando como foi. E nesse ano, ao comemorar os 30 anos, o próprio Valdemar, voltaria ao Everest. Então, ele foi o líder dessa expedição na qual eu fui. O próprio Valdemar, que inclusive é paranaense. Que legal. E aproveitar essa onda, né? Aí nesse negócio, tipo, o Pedro falou, vou pro Everest com o Valdemar. O Valdemar, pra mim, já era o grande ídolo do montanhismo brasileiro. Porque ele é o maior expoente do montanhismo nacional. Uhum. O Valdemar é para o montanhismo, o que é o Ayrton Senna para a Fórmula 1, o que é o Pelé para o futebol. Olha só. Por quê? Porque além de ter sido o primeiro brasileiro a escalar o Everest, o primeiro brasileiro a escalar o K2, o primeiro brasileiro a completar os 7 cumes, o único não europeu a fazer todos os 4 mil dos Alpes suíços. Então, ele teve um ineditismo muito importante, né? E para mim aquilo já era muito, muito, muito relevante. Ao mesmo tempo, e junto com o Pedro, que era o meu mentor na montanha,
um brasileiro super ativo, ele tem o maior canal de montanhismo do YouTube, que foi assim que eu fui me apaixonando pelo montanhismo. Aí eu dei uma... Nessa hora, pra quem é muito planejador como eu, tem que adiantar 2 anos no plano, deu uma insegurança, assim. Aí, o que eu fiz? O meu plano era 25 no começo do ano, fazer o Aconcagua, 26 fazer outra montanha de 7.000 no Himalaia, pra em 27 ir pro Everest. Um 7.000 alto, mais ou menos, 7.800 talvez. Só que quando veio essa oportunidade, eu falei, putz, acho que eu não vou deixar o bonde passar. Não dá. E eu já tava com a Aconcagua marcado pra esse ano, pra fevereiro. Conversei com o Pedro, falei, cara, você acha que a experiência que eu tenho até aqui, mais o Aconcagua dá? Ele falou, com certeza, dá pra você ir. Aí eu fui fazer umas contas, falei, acho que eu consigo tirar um pouquinho daqui, vou conseguir pagar. E decidi que eu iria. Isso foi em novembro, na expedição para a qual eu embarcaria dia 28 de março. Então, na verdade, entre decidir foram 4 meses. Só que eu não contei pra minha família, que é onde começou a pergunta. Eu dividi com a minha esposa, me aconselhei com algumas pessoas, liguei pro chefe, falei, chefe, tem um problema. Ele pensou, puta, arrumou outro emprego. Houston, we have a problem. Temos um problema. Seguinte, eu vou fazer uma expedição. Aí eu contei toda a história, falei do Valdemar, falei do Pedro. Só que eu vou ficar 60 dias fora, que é o tempo da expedição. 2 meses de férias. 2 meses. Eu não tenho, o CLT não tem 2 meses de férias. Aí a gente combinou como eu faria lá, eu mandei as férias de 2 anos. Leva o notebook. Resolve por home office. Eu levei o notebook e deixei no hotel, mas eu levei. E aí, só que eu não contei pra minha família por quê? Porque dali um mês e pouco eu ia pra Aconcagua. E meus pais, eles são muito medrosos. Como você imagina que é o papel dos pais, né? Aí eu falei, eu vou pro Aconcagua. Depois que eu voltar, aí eu conto do Everest. Senão eu vou ficar sofrendo 2 vezes. Vou sofrer na Aconcagua. Aí, a hora que eu estiver lá, eles vão falando, puta, mas tem esse, ainda tem o outro. Não é mentira, é omitir. São coisas diferentes. Eu esperei, logo que eu voltei, minha mãe me ligou no domingo, como todo domingo ela faz. Aí ela falou, agora você vai dar um tempo, né? Aí eu falei, não. Aí ela, quando que é a próxima? Eu falei, em março. Março? Pra onde você vai? Daí eu falei, pro Nepal dela. Ah, Nepal. Pera. Nepal não é o nome da montanha, né? Olha, eu tava sabendo, tava pesquisando já. Eu falei, não, a montanha é o Everest. Aí ela caiu pra trás. Olha só. Aí falou, ô Vilmar, seu filho vai subir o Everest. Dá um jeito nisso. Aí foi o processo, né? Eu falando com a família, tudo. Eles não entraram nessa de me dissuadir, né? Sim. Não aconteceu. Legal. Demorou um tempo pra eu, de fato, conseguir apoio. Não entrou nem de jogar contra, mas também jogar a favor. Mas eles super me acompanharam durante todo o processo, durante a escalada, assim. Eu não sou um cara muito do Instagram, mas como essa era um negócio bastante importante, eu queria levar as pessoas que eu gosto junto comigo, né? Até pra trazer um pouco de tranquilidade, pra ver que não é tão bicho de 7 cabeças quanto parece. É de 8, né? De dividir o dia a dia, mostrar como era o acampamento, como era o conforto, conversar, ver que eu tô bem falando lá. Então eles entraram nessa jornada comigo. Tanto é que a gente tentou 2 vezes atacar o começo esse ano, né? E na segunda vez eu tava bastante receoso pra subir. E eu lembro da minha mãe me ligou e falou, vai filho, agora você já tá aí, vai. Misericórdia, E eu não né? esperava isso dela. Eu esperava o contrário. É psicologia inversa isso. Mas assim, a partir do momento em que eles perceberam que não tem mais volta, aí todo mundo entrou numa de vamos te vai dar certo. encorajar, atingir. Exatamente. Que legal. E a gente vê também, você falou, né, que as pessoas têm muita questão de publicar nas redes sociais e também aumentou muito esse turismo de pessoal que quer fazer essa incursão pelo Everest para divulgação nas suas redes, né? E o próprio governo do Nepal precisou limitar o número de pessoas subindo a montanha, porque tem um limite também ali de... Dividir o oxigênio. De oxigênio e de recursos materiais, de poluição também ali naquele ecossistema, impacto na própria montanha, degelo... Enfim, como é que é essa visão lá dentro? Tem muita gente, há um tráfego assim... muito grande de pessoas na montanha. Empurra. Como é que é isso? Até mesmo lixo, né? Poluição também, que o ser humano leva muita
dessas questões também, né? Por onde ele passa, ele deixa também, Rastros, né? né? Rastros, né? Sim. Como é que é isso? Funciona o seguinte, para poder escalar o Everest, você precisa de uma permissão do governo do Nepal. Eles têm um número limitado, que na verdade, assim, esse é o escrito, mas na prática eles liberam todo mundo. Porque assim Pra eles como é como conveniente também, né? É a segunda maior fonte da Fonte de economia do renda. Nepal é o turismo. Então o que eles querem é realmente mais turistas. E o turismo de montanha, ele movimenta muito a economia local, né? Então tem esse número de permissões e não é só o Everest que tem no Nepal. O Nepal é um país basicamente inteiro montanhoso. É um país bem pequenininho, compridinho, e de um lado ele tem um vale que está abaixo de 1.000 metros de altitude, e do outro extremo ele tem o Everest, toda a cordilheira do Himalaia nos seus 8.000 metros de altitude. Então ele é um país super montanhoso. Isso faz com que ele tenha paisagens e turismo de montanha aos montes, né? E o turismo lá, o mais forte de tudo, não é a própria escalada do Everest, é a trilha até o Base Camp, do ponto de vista de movimentação turística, né? Então como que funciona? Daí eu já chego na ocupação. A gente chega em Katmandu, que é a capital do Nepal, pegamos um avião para Lukla. Lukla já fica em altitude, 2.800 de altitude, que inclusive, para quem tiver curiosidade, é considerado o aeroporto mais perigoso do mundo, porque ele é um aeroporto no meio das montanhas. Já começa aí. Porque ele tem uma pista curta, inclinada, e de um lado é o precipício e do outro lado é a montanha. Então não tem muita margem de erro, só pousa avião pequeno lá. Mas quando você tem, data para ir chegar, normalmente vai de helicóptero, porque o helicóptero ele consegue voar em condições de clima mais difíceis, né? Chega em Lukla, e aí começa a trilha até o Base Camp. Essa trilha é super famosa. É um turismo mesmo. Eu diria que ela é de nível moderado, fácil ou moderado, que uma pessoa com um preparo físico razoável e que tem uma boa disposição a sentir um friozinho consegue fazer. Por temporada, 40 mil pessoas fazem essa trilha, é bastante gente. Ela tem o caminho só de ida em torno de 65 quilômetros, se faz em 9, 10 dias. Como que é o jeito? Você chega em Lukla, que é a primeira, aí você vai indo de cidadezinha em cidadezinha e dormindo nos lodges, que são pousadas nepalesas. Aí você chega lá nas primeiras mais baixas, né? Você ainda dorme numa cama confortável, as primeiras camas têm aquecedor, tem chuveiro com água quente, e conforme vai se distanciando, vai ficando cada vez mais precário. Por quê? Porque como é uma região montanhosa, não existe veículo motorizado que vá até lá, a não ser helicóptero e avião. Não tem quadriciclo. Ou seja, tudo que está lá foi levado nas costas de um ser humano ou de um animal. E aí, quanto mais alto fica, mais precárias são as coisas. Mas tudo muito maravilhoso, muito turístico, até que, passados os seus 8, 9 dias de caminhada, chega-se no Base Camp. Este caminho aqui é muito lotado, bastante turístico. Os preços vão subindo conforme a altitude sobe. O valor da água lá embaixo multiplica por 15 lá em cima. Olha só. Quando você vai chegando na última. E aí chega no Base Camp. Base Camp são aproximadamente 2.000 pessoas durante a temporada de primavera. A temporada de outono quase não se sobe mais, que são as duas possíveis, né? Outono, no passado se escalava, hoje em dia não escala mais no Everest, talvez volte no futuro. Na temporada de primavera, essas 2.000 pessoas, normalmente metade, um pouco mais da metade são os Sherpas, que é o povo nativo que faz toda a parte de infraestrutura dos acampamentos, que transporta oxigênio para cima, que monta os acampamentos altos, que carrega os pesos. Sem os Sherpas não existiria esse turismo no Everest. E mais ou menos 800 a 900 escaladores do mundo inteiro querendo subir. E aí, no começo da temporada, bem vazio, só que tem... hoje, nesse ano a temporada começou. Primeiro dia de foi dia 10 de março. Não, março, abril, não. Foi 10 de maio. E o último dia foi 27, 28. Ou seja, a gente está falando de pouco menos de 20 dias para todo mundo fazer o cume. Se você sobe nos primeiros 4 ou 5 dias, vai estar vazio, tranquilo.
Se deixa para a segunda janela, que vai ser nos últimos 5 ou 6 dias, é o que todo mundo está fazendo. E aí você vê aquelas fotos famosas de centenas de alpinistas tentando subir e fazendo fila para chegar no cume. E aquilo de fato acontece. É quando é mais perigoso, porque a trilha está mais cheia, porque se alguém ali passar mal, atrapalha todo mundo. Tem mais risco, o gelo está mais pisado, então tem uma chance maior de algum tipo de colapso. E este volume de pessoas na montanha faz o que você falou, assim, o campo 2 é que ele tem camadas e camadas de gelo, mas quando descongela, você vê barraca, lixo das últimas temporadas, porque o que é levado lá para cima realmente é muito desafiador para descer. Tem até, na chegada do Base Camp, tem eu não sei se é governamental ou não, mas um pessoal que compra lixo que o pessoal que os alpinistas desceram. Se você estiver no campo 2, tiver sobrando espaço na tua mochila, quiser descer lixo, você desce, hora que você chegar lá, eles pagam pelo lixo que você desceu. Olha. Mas ainda é bastante sujo, assim. O caminho, você vê a todo momento garrafa PET, você vê lixo mesmo, garrafa de oxigênio deixada de outras temporadas, barraca. É um turismo ainda bastante agressivo para a montanha. Por mais que o governo esteja querendo melhorar ao longo do tempo, eu acho que é um desafio de alguns anos ainda, até ter uma tecnologia decente para fazer isso na montanha. E o dia a dia, né? Ir ao banheiro. Misericórdia. E tem todos os desafios, né? O congelamento das extremidades e também os packs, né? Para você colocar ali as necessidades e descer depois com tudo isso. O dia a dia também não é fácil, né? No Nepal tem a cultura do banheiro turco, né? Para quem ia em estádio de futebol antigamente, a latrina fica no chão. Então as pessoas não sentam lá nos banheiros públicos, também é comum na Índia, é comum na China. Então no Base Camp é a mesma coisa. No Base Camp o sanitário sabe aqueles galões azul grandão? É um daquele enterrado com uma barraquinha e ali você se vira. O problema é que esse barril tem memória, né? Conforme vai passando o tempo, você volta depois, você enxerga o passado. Misericórdia. Quando vai subindo, esse negócio de trazer os dejetos de fora é incomum nas altas montanhas. Isso acontece mais nos parques nacionais, nas montanhas mais baixas, nos turismos, que tem mais gente. No Aconcagua se traz, inclusive. No Aconcagua, todos os dejetos são em saquinhos e se paga um porter, que é para descer. Um porter é um carregador. Aí ele pega aquele saquinho, amarra, coloca dentro da mochila dele. Mas peraí. E desce. Peraí que eu preciso processar isso. No saquinho? No saquinho. Tipo cachorro? Parece que é um composto químico lá pra secar. Você faz direto no saquinho ou depois você põe no saquinho? Direto no saquinho. No saquinho. O tradicional é algum tipo de banquinho ou cadeira que seja vazado, coloca um saco dentro, você senta ali, faz direto no saquinho. Fecha o saquinho. Aí tem gente que põe na sua mochila. Joga cal. Isso é o que se faz nas trilhas do Brasil. Você coloca dentro de um pote, que chama shit tube. Não à toa. Você coloca dentro do pote e carrega o pote de volta. No final você esvazia. Nas montanhas, normalmente é um saco. Nas altas montanhas, eles não fazem isso. Quando você vai nos campos altos, eles cavam um buraco na neve. Aí, no campo 2, tem um buraco e tem uma cabaninha. No campo 3, não existe mais cabaninha. Então é um buraco mesmo. Aí tem uma barraca e um buraco. Tá, mas peraí, você tá falando muito de campo 1, 2, 3, 4. Sou leiga. Não é campo de futebol, não é nada. São altitudes que vão formando os campos, é isso? Perfeito. E um é o mais baixo e... a gente como não falou como os se campos? sobe o Everest, né? E por que... Então, chegamos no Base Camp, eu contei a história até ali, né? Dali pra cima, como que se escala o Everest? A primeira coisa pra ficar na cabeça é... A coisa mais importante nas montanhas de altitude é o processo de aclimatação. E o que é a aclimatação? É você expor o seu corpo a uma condição de menos oxigênio e menos pressão para o seu corpo se acostumar com aquilo, ele lentamente expandir os vasos sanguíneos, começar a produzir mais glóbulos vermelhos e você conseguir lidar com menos oxigênio. O processo de aclimatação serve para isso. Qual que é o problema de subir muito rápido? Se você sobe muito rápido, o seu corpo não se acostuma, você pode ter uma explosão nos vasos sanguíneos. Se isso acontece no pulmão, vai ser um edema pulmonar. Se isso acontece no cérebro, um edema cerebral, dentre outros. E isso com a pressão. E a oxigenação, se você sobe muito rápido,
antes do seu corpo conseguir produzir os glóbulos vermelhos necessários, você não tem oxigênio suficiente no sangue. Então você não consegue respirar. Suicídio, né? E essa é a parte mais perigosa. Existem pessoas que nunca aclimatam. Tem uma parte que é genética. E aí tem uma história curiosa. Antes de subir o Aconcagua, eu subi o vulcão mais alto do mundo, que fica no Chile, chama Ojos del Salado. O Ojos del Salado tem um abrigo que fica a pouco mais de 5.000 metros, 5.200, se não me falha a memória, 5.300. E nesse lugar dá para chegar de carro, se for um bom 4x4. Lá dentro tem uma cama. E naquela cama já morreram algumas pessoas, porque chegaram de carro direto, sem aclimatação, chega passando mal, não sabe o que é, parece que é sono, deita e não se levanta mais. Então, o processo de aclimatação ele é muito importante, e aí eu vou dar uma breve explicação de como é a aclimatação, que é bem interessante. A gente começa a subir, aí pensa que a pressão externa é menor, você infla. Igual acontece se você tá no avião e sobe com uma garrafinha ou com uma Ruffles. Você olha em cima, ela tá parecendo um travesseiro, né? Cheinha. A mesma coisa acontece dentro do nosso corpo. Isso faz com que a gente sinta pressão na cabeça e que a gente sinta pressão no corpo como um todo, que ele precisa de tempo para se acostumar com essa pressão maior. Ao mesmo tempo, como tem menos oxigênio na atmosfera, qual que é o jeito do seu corpo compensar? Ele começa a bater mais rápido, circular mais rápido o sangue, para fazer a oxigenação aumentar. Ou seja, o seu batimento basal, que aqui no nível do mar vai ser 60, 70, 80, dependendo da pessoa, quando chega na altitude, ele sobe muito. O meu basal na altitude, o meu batimento que é um pouco mais rápido, fica em 105, 110 em repouso. Tipo a gente entrando no hospital, acontece isso. Como o batimento sobe, você está com uma carga uma necessidade de energia maior, simplesmente para manter o organismo funcionando. Então, se aqui você gasta 1.800 de calorias basais, lá isso sobe 10, 15%, não, 2.000, 2.100. Ou seja, em repouso você está queimando. Dá mais fome, provavelmente. No primeiro momento, não. Pelo segundo motivo, que é o seguinte: como no primeiro momento o seu corpo não consegue produzir glóbulos vermelhos na velocidade que precisa, ele começa a economizar energia. O órgão que mais consome energia no corpo é o cérebro, mas depois é o sistema digestivo. Que como ele fica menos importante, o corpo economiza energia do sistema digestivo e ele fica um pouco mais letárgico. Então você não sente fome, porque a verdade é que o que você come está te deixando saciado por mais tempo. E aí tem um outro efeito curioso, é que isso acontece também no intestino. Então é muito comum nos primeiros dias de altitude, você ir no banheiro e não ter consistência nas fezes. Por que isso acontece? Porque o intestino ele desistiu de formar o bolo fecal. Até que depois você melhora e vai. Ou seja, estou dizendo todo esse processo para ficar claro. Uma outra informação que é interessante sobre aclimatação. Sabe o oxímetro? Sim. Que você coloca no hospital? Normalmente você está saturando aqui em 99, 100, 98. Na época do Covid, uma pessoa que estava debilitada, abaixo de 94, o protocolo já era internar, e se eu não me engano era 92 e entubava, não lembro exatamente. Não é bem a minha área. Quando você sobe para altitude, sem aclimatar, vou fazer um desnível de 500 metros. O seu batimento, a sua oxigenação cai para 80, 70 e pouco. Eu cheguei no campo 3 a primeira vez, que Deus já vai explicar o que eles são, né? Cheguei no campo 3 a primeira vez, estava saturando menos de 60. Meu Deus. Isso aqui com certeza seria uma pessoa entubada se estivesse em situações normais. Então todo este processo de se acostumar com a altitude é super importante. Dito isso, como que se sobe uma montanha de muita altitude? A gente faz ciclos de aclimatação. E o que é isso? Você vai numa altitude mais alta, você expõe o seu corpo a baixa pressão e baixa oxigenação. Quando você expõe, ele começa a produzir glóbulos vermelhos e aí você desce. Por que desce? Porque é muito mais confortável você ficar nos campos inferiores. Sim. É difícil dormir na altitude, porque tem pouco oxigênio, é muito frio. Então, o ciclo chegamos no base camp, primeiro ciclo de aclimatação. Antes de explicar o ciclo, deixa eu explicar quantos campos são. Base camp fica a 5.200 metros de altitude, 5.300. Esse é onde o turista alto, para. Né? Campo 1, 6.100. Aqui já é bem alto.
Mas ele é um campo meio de transição. As pessoas ficam normalmente uma noite só na temporada inteira lá, 2 talvez. Campo 2. 6,5, que é chamado também de base camp avançado. Ele tem mais estrutura, barracas são melhor, tem refeitório. Barraca-refeitório, né? Campo 3. A 7,100, 7,200, depende da temporada. É tudo barraca nisso? Tudo barraca. Não tem uma estruturinha assim, um banheirinho? Não, tudo sanitário. Nessa altitude é buraco na neve mesmo. 7,100, isso já fica na Lhotse Face, né? Que é a parede do Everest, na verdade do Lhotse, pelo qual você sobe no Everest. Que é bem inclinado, então eles fazem platôs na neve, as barracas estão lá. Desse 7,100, 8.000 metros, 7.900 e alguma coisa. O campo 4, que fica bem no colo, chama Colo Sul. Dali é onde você sai para atacar o cume. Certo? Então, campo 1, 2, 3, 4 e o cume. Tá, só deixa eu entender um pouco. Existe um time para cada campo? Ou é algo assim, cada um faz o seu? E quando você chega no campo, você sabe que é o campo? Existe uma identificação, pessoas, civilização, você ou percebe não que é? você fica mega feliz. Cheguei. E aí, nesse ciclo de aclimatação, daí, é legal que eu já conecto com a tua pergunta. O que a gente precisa fazer? Saímos do base camp, vamos pro campo 1, esse é o primeiro ciclo. Dorme uma noite no campo 1. Essa trajetória é a primeira vez, a gente levou 15 horas, 14 horas. Dormimos uma noite no campo 1. Segundo dia, subimos até perto do campo 2, subimos um pouquinho. Volta pro campo 1 e desce tudo. Fê mãe. Desce. Aí você fica 2, 3 dias descansando no base camp até tá todo mundo descansado, o clima tá bom. Esse foi o primeiro ciclo. Vamos para o segundo ciclo. Segundo ciclo, vai direto do base camp pro campo 2. Tá. Ou seja, Essa trajetória, 30 horas. Não, porque daí você já tá aclimatado. Aí a perna que demorou 15 horas da primeira vez, vai fazer em 9, 8. Você vai bem melhor. Vai direto pro campo 2. Aí dormimos no campo 2, ficamos um dia descansando lá em cima. O dia de descanso faz uma trilhazinha ali, volta, só se mexe. Aí fomos até perto da parede do Lhotse, quase 6.800, 6.900. Volta, dorme mais uma noite no campo 2 e desce tudo. E aí fica no base camp esperando o ciclo de cume. O ciclo de cume normalmente é do base camp direto pro campo 2, às 6h30. E aí, nesse direto, vai fazer o que a gente tinha feito. Da primeira vez foram 15 horas até o campo 1. Da segunda vez, direto pro campo 2, foram 15 horas até o campo 2. Ok. Dessa terceira vez, foram 9 horas até o campo 2. Então você vai andando distâncias maiores e mais rápido. Aí, dorme uma noite no campo 2. Espera, vai dar pra fazer o cume depois de amanhã? Aí, sai do campo 2 de manhã, chega no campo 3. Dorme mais uma noite. Sai do campo 3 umas 7 da manhã. 6, talvez. Depende do... Vai pro campo 4. Essa perna do campo 3 pro campo 4 é a parte mais difícil. Que se passa pela Lhotse Face, que é muito inclinada. E passa... A primeira vez a gente levou 11 horas. Chegamos no campo 4, 5 da tarde. Pra 8, 9 da noite, sair pra atacar o cume. Mas vamos fazer uma pausa aí. Primeiro, 15 horas. Nesse 15 horas, pensar, vou ter que voltar. Porque você vai ter que voltar pra começar de novo, né? Aí depois, ok, 15 horas você chegou no 2. Aí vou ter que voltar. Isso. Como que é isso pra mente entender? Porque assim, não só de tempo, mas com certeza você tá sentindo dores físicas, né? De dor nas pernas. E você saber que você tem que voltar. Sabe assim, pô, demorei tantas horas pra construir esse castelo, alguém veio aqui e chutou. Como que é isso? Antes da gente chegar no cume. Emocionalmente é duro. A segunda vez que a gente... No segundo ciclo... Não é tão incomum as pessoas tentarem atacar o cume no segundo ciclo. Porque começa... Aí, a partir do campo 3, o pessoal usa oxigênio. Inclusive eu comecei a usar um pouco antes do campo 3. Só que se você começar a usar oxigênio mais baixo... talvez seja possível tentar ir na segunda ciclo e não no terceiro. Só que é bem mais perigoso usar oxigênio mais baixo, porque imagina que você tá lá a 8.100, tentando atacar o cume, dá um problema na sua máscara. Morreu. Sabe toda aquela história que eu falei de aclimatação? Então, a gente preza por manter o ciclo. Isso aqui é uma característica dos montanhistas um pouco mais old school, assim, que querem fazer, que valorizam o negócio da montanha.
Mas a segunda vez que eu tava no campo 2, eu tava super bem. Tava 6,5, eu subi um dia antes do... Eu fui no primeiro dia, a gente se separou, né? Fui no primeiro dia com a galera que tava mais rápida, dormi lá. Esse pessoal que subiu primeiro comigo desceu antes. E chegou a segunda turma que ia descer depois, eu fiquei lá. Então eu passei 5 dias no campo 2, às 6,5. Tava super bem, tava oxigenando 85, que nessa altitude é excelente. Aí eu olhava assim e falava, cara, putz, tô aqui, vou subir. Emocionalmente é essa vontade que dá. Por outro lado, a hora que você racionalmente coloca no lugar, você fala, cara, a pressa nesse lugar aqui, ela te mata. Inimiga da perfeição. Ela pode... Se eu quiser subir rápido demais e eu errei por causa de alguma coisa, não é que eu não vou conseguir chegar. Eu não vou conseguir voltar. E aí, nesse lugar, a razão fala mais alto que a emoção. A gente fala, não, eu prefiro voltar, ter meu tempo de descanso e fazer o meu ciclo certo. Aí, né? A volta é emocionante. Eu consegui voltar. Inclusive, tem uma coisa que a gente fala muito, assim, as pessoas que vivem da montanha, que o cume não é o cume é voltar pra casa. É verdade. Chegar lá em cima a qualquer custo e não conseguir descer, não é uma vitória. Ao contrário, né? São perspectivas diferentes mesmo. Nunca tinha parado pra pensar nisso. E foram 2 tentativas, né, para atingir o cume, né? Sim. E aí, como é que começou? Continua agora, eu te cortei, porque eu queria sim. saber esse momento. O que aconteceu nesse ano? A gente chegou muito cedo. Cedo é que horário, assim? Não, a gente chegou muito cedo na temporada. A gente estava pronto para começar a subir lá pro dia 5 de maio. As cordas não tinha chegado nem ao cume ainda. Porque primeiro os Sherpas fazem o cume, prendem todas as cordas, tem uma corda fixa que vai do base camp até o cume do Everest. E que ela é fixada nas pedras, você sempre vai com uma cadeirinha, né, de escalada, e chama talabarte, mas é uma cordinha presa nessa corda fixa. Que se em algum momento você cair numa greta, ou se você escorregar na parede, o que acontece? Fica pendurado na corda. Aí você Você passou por esse momento, assim, de ai meu Deus! Eu passei, eu já conto essa história. Socorro, Deus! Socorro, morri! Não, aí, os Sherpas fizeram um cume no dia 9, e a gente já subiu, no dia 9 a gente já estava subindo pro campo 2 para tentar fazer no dia 11. 11 ou 12? É um dos dois. E a gente deu muito azar na primeira janela. Porque aconteceu, os Sherpas fizeram no dia 9. Dia 10 deu cume. Dia 11 a gente tentou. Não deu. Aí dia 12 deu cume, 13 deu cume, 14 deu cume, 15 deu cume, 16 deu cume. Então o único dia da primeira janela que não deu cume foi o dia que a gente tentou. Por que isso aconteceu? Mas quando você fala assim, deu cume, não deu cume, o que significa isso? O que faz... dar cume é ter condições climáticas para conseguir chegar no cume. Ok. No nosso dia, esse ano, a gente teve condições de vento muito fortes no Himalaia. Porque tem essas correntes de jato que acontecem numa altitude normalmente de 9.000, 9.500 metros, que o pessoal da aviação conhece bem, porque isso impacta muito no voo. Mas, de vez em quando, elas estão mais baixas. E nesse ano aconteceu isso. Então, se eu estou falando para vocês, normalmente ela está em 9,5, esse ano mais baixo ela começava mais ou menos nos 8 e pouco, 7 alto. Quando a gente chegou no campo 4, subimos todo mundo assim, vai ser perfeito, dia lindão. Chegamos no campo 4, aí a gente sai do 3, passa e tem uma voltinha no Explorarão Genebra que você vê o campo 4. A hora que a gente fez essa voltinha, a gente começou a tomar uma ventania na testa. E assim, tava com calor. Eu tava com exatamente esse casaco. Só assim, luvinha de fleece, tranquilo. Começou a ventania, todo mundo tirando o casaco, colocando o macacão. Putz, tá com cara que vai dar ruim. Isso já era 5 da tarde, a gente planejando atacar o cume 8, 9 da noite. Já tava com cara de que ia dar ruim a ventania. Chegamos no campo 4, aquela ventania devia estar uns 80 por hora. Só que 80 por hora, nessa altitude, é muito frio. Devia estar... A sensação térmica nesta madrugada deve ter sido na casa de menos 38, nossa, menos 40. Então chegamos na barraca, e aí só nosso Sherpa falamos, e aí? Vai dar pra subir? O nosso Sherpa muito experiente, o Passangue, já subiu 18 vezes o Everest. Olha! Aí ele...
A gente conversando dentro da barraca, ele falou, não, acho que talvez dê. Aí ele olhou pro cume. A noite estava meio aberta, lua cheia. Aí, no cume a gente viu uma nuvem branca de neve. Essa nuvem branca nada mais era do que os jet streams, esses ventos de jato, 70, 80, 90 por hora, carregando a neve. Isso é extremamente perigoso, porque esse vento é congelante. Então a gente não teve condições climáticas de tentar essa primeira vez. Nessa tentativa estávamos só nós. Eu, o Valdemar Niklevics, o Pedro Hauck e o Fred Rangel. Estávamos nós 4, cada um com os nossos Sherpas. Ficamos lá essa primeira noite. Deu 8 da noite, falou, não vai rolar. Vamos esperar meia-noite para ver se a gente consegue subir. Meia-noite, o vento continuou. Tivemos que descer. Nessa primeira temporada, como era muito cedo ainda, não tinha outras empresas lá e também não tinha oxigênio extra. Então a gente não podia se dar ao luxo de ficar mais um dia para esperar. Se a gente pudesse, a gente podia ter ficado lá com oxigênio para tentar no dia seguinte. Dito isso, descemos, chegamos no campo 2. Aí a decisão que a gente tinha é, ou esperamos no campo 2 e tentamos lá pro dia 16, ou a gente desce tudo pro base camp, descansa lá uma semana e tenta de novo na segunda janela. Tomamos essa decisão, tentar de novo na segunda janela. Então dia 16, 17 a gente desceu, 13, 14, descemos tudo, ficamos esperando no base camp. Aí foram 8, 9 dias de espera. Nisso você tava quanto tempo nessa jornada? Eu cheguei dia 28 de março. Tudo deram 60 dias, né? Essa época eu tava com uns 49, 48 dias. Tá aguentando Dias mais. passam, né? Vixe! E aí, esse tempo de espera foi terrível, porque como a gente foi pego por jet streams a primeira vez, o Pedro é geógrafo e tem vários amigos da geografia, geologia, que também trabalham com montanha, com previsão climática, e ele consultou muita gente pra gente tentar achar o melhor lugar, o melhor momento pra subir. O Valdemar é a mesma coisa, olhando todos os modelos de previsão do tempo, chocando tudo. E pegamos uma previsão paga, uma previsão suíça, enfim. Tem internet lá, comunicação? Tem. Hoje em dia, apesar de... Bom, ninguém do Nepal vai me ouvir. É proibido pelo Nepal usar a Starlink no Nepal, porque ela não é regulamentada, mas os turistas levam e usam lá a Starlink. Okay. Os nepaleses, eles adoram também, porque eles podem usar o Wi-Fi de graça. Porque eles também estão lá 2, 3 meses longe da família. Né? Então. É uma maravilha. Bom, e decidimos que a gente ia tentar de novo no dia 21. A previsão tá ótima, vamos conseguir. Começamos a subir, e aí sim, cheio, lotadaço. Subimos, chegamos lá no campo 2, e a gente decidiu que a gente ia tentar, nós 5, né? Eu disse os 4 da primeira vez, mais o Samuel Figueiredo do Espírito Santo, e os outros 10 brasileiros que estavam no outro grupo de brasileiros que estava lá, que é o grupo da Grade 6 com o Carlos Santalena. E a gente decidiu que a gente ia tentar tudo junto. Então os 15 brasileiros foram tentar na mesma janela. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Vamos tudo. Fomos para a segunda janela, subindo para tentar o cume no dia 21. Chegamos no campo 4, dessa vez muito mais cedo, em vez de 5 da tarde, a gente chegou 2 da tarde. Mais alimentado, mais descansado, zero. Aclimatado, né? Pô, segunda vez. Hora que e o clima lindo, aberto, assim. Frio, muito frio. Difícil ficar longe da barraca, mas aberto. Hora que dá. 6 da tarde começa o vento de novo. Nossa. O mesmo vento da primeira vez. Barraca balançando, aquela barulheira. E a gente tinha combinado de sair 8 horas, né? Aí eu lembro, a gente na barraca, eu e o Pedro, a gente colocando as coisas, coloquei a bota. Aí eu falei, e aí, Pedrão, você acha que vai rolar ou não? Ele falou, não, vai. Colocamos. Tem a fé, chegamos até aqui. Colocamos. Aí, antes de eu colocar a mochila e o crampon é uma garra de ferro que vai embaixo da bota pra você não escorregar no gelo, né? Antes de colocar o crampon, eu falei, você não quer dar uma volta ali, só conversar com o Sherpa, ver se a gente vai subir mesmo? Ele saiu da barraca, não deu 1 minuto. Ele falou, ninguém vai subir. Tava igual ou até pior que a primeira vez. Só que dessa vez, a gente tinha oxigênio extra. Então, nós passamos essa noite lá, muito frio. E no campo 4 você não leva saco de dormir pra entrar nele. Como normalmente você vai pra ficar só durante o dia, né? Você chega 2 da tarde pra sair 8 da noite, a gente leva um saco de dormir pra 2 pessoas e usa ele como coberta. Certo. Aí você fica com o macacão lá e o saco de dormir como coberta. Passamos muito frio nessa noite. No dia seguinte, amanheceu bonito. A gente tinha o oxigênio extra. Falamos, essa noite vai rolar. E essa foi a noite da segunda tentativa. A previsão do tempo era
que o vento fosse, que ele começasse ventando na casa de 40 por hora no começo da noite e que esse vento fosse caindo para 8 da manhã ele tá na casa de 18, 20 por hora. O que é frio, mas é tranquilo. Suportável. Dá para fazer. Todo mundo então decidiu sair em torno de 5, 6 da noite. E essa foi a noite que mais gente tava no campo 4. Devia ter umas 120 pessoas lá. Muita gente. E várias pessoas icônicas, como o Kamihita Sherpa, que é o recordista mundial de cumes do Everest. Ele, até esse momento, tinha 30 cumes no Everest. Ele estava indo para a tentativa do 31º. Tinha as Forças Armadas da Índia, sendo guiadas por ele, inclusive. A Grace Tseng, que é uma recordista de Hong Kong, que é a mulher que fez mais rápido todos os 8 mil do Paquistão, tem recordes de velocidade. Estava todo mundo lá para fazer nessa tentativa. A hora que deu 6, 7 da noite, todo mundo saiu junto. Começamos a subir. Só que a previsão que era o vento começar a cair, ele começou a subir. Então, conforme a gente ia subindo na parede, na primeira parte, o vento ia subindo também. Você estava no campo 4, né? Do campo 4 começando pro cume. Já é o cume, o próximo. Aí, a trajetória do campo 4, pra ficar na mesma página. Sai do campo 4 a 8.000. A 8.400 tem uma plataforma que chama balcony, que é onde você dá a volta. O cume é por aqui, assim. Você vem por esse lado e dá a volta. Chega no balcony 8.400. Depois do balcony a pirâmide, lá o Step Hiller, que é super famoso, pra chegar no cume. A gente começou a subir por essa parte aqui. Subimos. Conforme a gente ia subindo, o vento ia aumentando. E aí eu comecei a ter muita dificuldade nesse momento. Por vários motivos, assim. Desde o começo eu já não tava... Eu não saí bem psicologicamente nesse dia. E aí você começa a lidar com uma porrada de receio, né? E eu tenho eu faço um checklist mental pra saber se eu posso continuar. Porque o seu corpo quer que você pare. Sim. Aí eu falo assim, não, beleza, primeira coisa. Tô com alguma dificuldade de respirar? Não, tá tranquilo. Tô com algum tipo de dor física relevante? Não. Tem alguma coisa que o meu subconsciente tá encarando como risco que eu conscientemente não tô... Não. Se essas 3 coisas não forem verdade, eu continuo. Até isso acontecer de novo, e de novo, e de novo. Só que esse jeito mais objetivo de lidar com a vontade de parar, nesse dia funcionou menos. E aí, o que começou a me incomodar foi... eu não fui com uma viseira noturna. Não é tão comum, o pessoal começou a usar isso recentemente, mas uma viseira noturna é uma viseira com grau 0, como se fosse uma viseira de grau, que se usa para esquiar normalmente, mas o pessoal começou a usar na montanha agora, para a noite. Por que eu não tinha? Porque não se usa essas viseiras à noite. Por causa de vento? Porque você não vai com vento. Mas estava com vento. Então, o Pedro estava com ela, tudo. E o que aconteceu? Quando o vento começou a subir, eu comecei a tomar o vento de frente. E aí, pra não entrar no olho, eu colocava a luva na frente, que é o mitom, né? Só que isso começou a irritar o meu olho. E eu comecei a lacrimejar. A hora que eu comecei a lacrimejar, a lágrima congelou o meu olho fechado. E aí isso foi me incomodando. Eu fui um tempo, aí parei, pedi ajuda pro Sherpa lá, peguei um chá, eu jogava o chá, descongelou. Beleza. Aí continuei, passou um tempo, congelava de novo. E aí nisso eu falei, eu vou continuar com esse olho aqui fechado e isso com o outro. O outro começou a ficar irritado. Aí chegou uma hora que eu falei assim, eu olhei pra cima e eu tinha que tomar uma decisão. Eu tava mais ou menos a 8.300 metros. O vento estava subindo. Eu tinha que apostar entre eu vou sofrer mais umas 2, 3 horas e o vento vai melhorar, como disse a previsão, ou eu volto agora. Porque se fosse pra continuar as próximas 6, 7 horas que eu precisava, né? Eu tava 8.300, o cume 8.848, eu tava 500 metros. Nossa. Isso normalmente dá 6 horas. Nossa. Nessa altitude. Se fosse pra eu continuar essas 8 horas, essas 6 horas, daquele jeito eu não iria conseguir. E aí, dentre essas apostas, eu apostei que não ia melhorar. E decidi voltar. O grupo que estava comigo continuou até 8.400, quando eles chegaram no balcony. 100 metros a mais. Quando chegou lá, todo mundo que estava subindo naquele horário desceu. Todos os brasileiros voltaram desse lugar, o Pedro voltou desse lugar, o Fred voltou desse lugar. Por quê? A hora que chegou, estava ventando muito. Então, ali o risco de congelamento era muito alto. Tanto que
o Fred teve um congelamento nos pés e nas mãos, né? Quando ele chegou na barraca, ele estava com a mão congelada, hoje eu descongelei a mão dele. E também teve nos dedos do pé, que inclusive eu encontrei ele há 3 semanas atrás, que ainda está sem sensibilidade. Uau. Então, numa altitude dessa, com tanto vento, é muito perigoso. E aí, o primeiro grupo que chegou no balcone e começou a descer era o grupo que estava sendo liderado pelo Kamihita, que é o recordista mundial de cumes do Everest, com as Forças Armadas da Índia. Ou seja... Quando ele começou a descer, todo mundo olhou ele descendo. Aí os Sherpas falavam assim, se ele desceu, eu vou pra mim, velho. Por mais que quando você conversa com as pessoas, assim, se conversar com o Pedro agora, ele vai falar, puta, eu acho que dava pra continuar. Mas na hora, é um risco que você não tá disposto a correr. Corrido. Então nessa hora todo mundo desceu. Eu cheguei na barraca, dali um tempinho chegou o Fred, dali um pouquinho chegou o Pedro. Todo mundo voltou. Mas teve um grupo de americanos, foi o único grupo, que em vez de sair às 7 da noite, saiu às 11. Que eles estavam apostando que em vez do vento cair, como estava nas nossas previsões, que ele ia cair depois. Esse grupo chegou no cume. Olha só. Porque a hora que o vento estava mais forte no balcone, eles ainda estavam subindo. A hora que eles chegaram lá, o vento caiu. Foram depois, no tempo certo, né? Então, a gente, da segunda vez, a gente não só errou o dia, mas a gente errou a hora de sair. E na montanha tem isso, assim. Não tem como você descer 300 metros e falar, melhorou, vamos subir correndo. Não dá pra fazer. Então, essa foi a experiência da tentativa ao cume. E aí tem um negócio pra acrescentar que foi... É a primeira vez que um grupo de brasileiros tenta subir 2 vezes na mesma temporada. Porque é muito duro, assim. Subir do Basecamp pro Campo 4 é um desnível super relevante. Em 75.200 chega a 8.000. É muito cansativo. Então a decisão de ir pela segunda vez já foi uma decisão emocionalmente difícil, né? E ainda por essa condição climática, tudo. No fim das contas, a gente deu azar. Se a gente tivesse ido um dia depois, não dava. Se a gente tivesse ido horas depois... Mas eu quero perguntar 2 momentos. O que você sentiu? Primeiro momento é a hora que você decide que você vai deixar o seu grupo e voltar. Qual foi essa sensação pra você? E o momento que você vê eles também retornando e vocês decidem que não é dessa vez. Qual foi o seu sentimento? A hora que eu decidi voltar, inclusive isso é uma das coisas que me consola, sabia? Quando eu decidi voltar, eu me senti aliviado. Lembra que eu falei algumas coisas que eu aprendi sobre mim? Eu não esperava me sentir assim. Eu esperava me sentir fracassado, desistente, fraco, abandonado, enfim. Mas eu me senti aliviado. Porque alguma coisa me dizia que eu devia voltar. E você tinha certeza que talvez fosse o seu limite ali, né? Eu não sei dizer se a palavra é limite, mas é que dali pra frente eu não estava disposto a pagar pra ver. E eu lembrava, conforme eu ia subindo, eu lembrava que quando eu falei pra Ana, pra minha esposa, que eu ia, ela falou, só deixa você ir, você me prometer que você vai voltar. Tem uma questão de honra, então, envolvida. Eu falei, não tem nenhuma chance de eu não voltar. Eu vou voltar. E aquilo falava comigo assim, alguma coisa, não é agora. E quando eu comecei a voltar, tem... a hora que eu cheguei na barraca, eu liguei a Starlink ali rapidinho na bateria e mandei mensagem pra família dizendo que eu tinha voltado. Inclusive eu gravei um vídeo nesse momento. E a verdade é que eu tava me sentindo em paz. Fez o que tinha que ser feito, né? Aquele sentimento que eu achei que seria um sentimento de derrota, na verdade ele foi um sentimento de... acho que tomei a decisão certa. De vez em quando, sendo bem honesto, volta na minha cabeça aquele negócio do e se, mas isso é só um reflexo emocional do passado sem as emoções que eu estava vivendo na hora. Provavelmente se eu voltasse no tempo 100 vezes, com todas aquelas informações que eu tinha e com as condições que eu estava, eu tomaria 100 vezes a mesma decisão. Ótimo. E quando eu desci, o que eu falo no vídeo, que era de puro coração, eu falei, galera, eu desisti, eu desci, eu não estava bem, mas eu tô torcendo muito para eles conseguirem chegar. E aí, passa 2 horas, a hora que o Fred chega, pra mim foi muito frustrante. E a hora que o Fred chegou, eu falei, tomara que o Pedro não volte. Porque assim, pra mim e pro Fred, eu tô há 10 anos no montanhismo, mas é a minha 5ª montanha de altitude. O Fred fez o Aconcagua e o Everest só. O esporte dele é outro, ele é o cara do triatlo, ele é o cara do Ironman.
Pedro vive disso. Para ele, tá na trajetória do Everest era muito importante. Então, se fosse para escolher entre eu e ele fazer, eu preferia que ele fizesse. E a hora que ele chegou para mim foi muito difícil. De ver ele do lado de fora, assim, olhando pra montanha, com a mão na cabeça, super cansado. E, putz, não foi dessa vez, assim. 30 anos dedicado ao montanhismo, 20 e poucos. E tendo tanta batalha pra chegar numa montanha que é tão cara. E não foi dessa vez. E a gente fez tudo o que dava, assim. Eu acho que esse foi um dos momentos que eu senti mais frustrado. Eu diria que foi mais até pela empatia do que efetivamente pelo minha não conquista. Né? Mas é muita reflexão e aprendizado tem nisso, né? O quanto o homem, ele deseja, almeja, ele treina, ele busca, mas também que existem forças que nós precisamos respeitar. Exato. Né? Eu acho que o ser humano entender isso, que ele quer descobrir, mas tudo tem seu tempo, né, para as coisas. E talvez não era o momento, e que bom que vocês voltaram. Né? Eu acho que a lição que vocês podem ter tirado disso, nós estamos aqui, já faz 1h15 nós estamos conversando e eu estou emocionada com esse anseio, né, de chegar. E eu tô sem palavras até porque... É emocionante, queria conhecer essas pessoas, né, saber o que foi tudo isso para vocês e quantas pessoas já não tentaram, né? Tentaram e acredito que você queira chegar um dia ou é algo que você entende que você não vai tentar mais? Sentimentos mistos. Mistos? Porque é o seguinte, que eu vou continuar fazendo montanhas, não há dúvidas. Você já tem um próximo desafio aí? Então, ainda não, mas onde está a minha cabeça? É o seguinte, o Everest, icônico, como eu disse para vocês, mas ele é mais uma das outras N montanhas que tem no mundo. Eu cheguei no comecinho da temporada, quando eles ainda não tinham terminado de montar as coisas no Basecamp, estavam terminando as coisas. E eu fui embora quando eles já estavam desmontando. Quando a gente chegou no Basecamp, eu e o Pedro descendo da última vez, que só desceu eu e ele, né? O Fred desceu de helicóptero. Tava só a minha barraca dele, um refeitório e o banheiro. Mais nada. Nossa. E a cozinha. Eu vi tudo que aconteceu na temporada. Eu cheguei a 8.300 metros. 8.300 por 8.848 dá 93%. Eu já fiz essa conta algumas vezes. Sim. Então eu vivi 93% da montanha. Sim. De fato, faltou o ápice. Faltou chegar lá, ter a foto, ter a conquista, ter todos os louros de quem chega no cume. Mas a verdade é que sobre essa experiência de viver o Everest pela face sul, que é a que eu fui, do Nepal, já foi. O que me faria voltar? Me faria voltar daqui a vários anos, se a necessidade de realmente ir até o fim me fizer se aflorar demais. Só que nessa situação eu não voltaria pelo Nepal, eu voltaria pelo Tibete, que é a outra face pela qual se escala o Everest. Porque eu viveria uma outra montanha. Uma outra experiência. Lado, né? Ou eu iria de novo, se eu conseguisse alguma forma, que eu não estou indo atrás, mas de ir com um custo menor. Porque é realmente muito caro. E o que se investe para ir no Everest, dá para ir em 4, 5, 6 outras montanhas, nos Andes, no Nepal. Então eu prefiro investir esse dinheiro e esse tempo para fazer essas outras montanhas e ter um portfólio maior de experiências de montanha do que simplesmente para chegar até lá. Então eu tenho planos. No ano que vem eu gostaria de ir pro Kilimanjaro com a minha esposa, que ela não é tão amante da montanha quanto eu. Kilimanjaro, para quem não conhece, é a montanha mais alta da África, fica na Tanzânia, mais ou menos 5.600 metros. Mas é uma montanha super acessível. Então eu queria ir com ela. E em 27 eu queria fazer um outro projeto relevante de montanha, que é ou uma série de 6 montanhas de 6.000 metros nos Andes numa mesma viagem, né? Seria um dia sim, um dia não. Ou fazer algum outro 18.000. No Nepal, no Paquistão. Mas eu não sei exatamente qual seria. Mas é nessa linha, tá? Sim. Provavelmente 27 não vai ser o Everest. Será? Você antecipou o Everest. Eu Seria em antecipei, né? 27 e você antecipou para 2025. Quem sabe? Talvez eu tenha sido ansioso, né? 2 anos, né? Exato. Foi um teste. Pois é. Treinou. E deixa eu te falar. Eu e a Iris, não sei se você sabe, a gente trabalha dentro de um hospital oncológico. E a gente tem contato, assim, com gestores e nós somos treinadas a sempre entender, diante de um projeto, qual é o custo e qual é o tempo.
Você consegue abrir para nós qual é o custo e o tempo de subir o Everest? O custo varia bastante. Se você for extremamente low cost, pegando as companhias mais baratas, com um Sherpa só pro básico, dá para ir no projeto, sem considerar a preparação, com algo na casa de $40 mil. As mais caras rodam na casa de $100 a $120 mil. A média fica na casa de 60 a 70 mil. 100 mil. Falei, caramba. Os mais caros são $100 mil. Entre 60 e 70 mil dólares é a média que se gasta para ir para o Everest em si. Dos quais 40 a 50 mil é o valor que se paga para a agência. Aí tem mais a passagem por Nepal, que não é barata, os equipamentos que são caros, bota tripla, macacão, todos os equipamentos de escalada. Isso tudo é comprado ou não tem como alugar? Porque é uma coisa que você usa ali para aquela montanha cara que é 10 anos fazendo, minha filha. Dá para alugar. Quem vai para poucas vezes, normalmente aluga, a não ser a pessoa que quer ter o para pôr no guarda-roupa. Mas no meu caso, como eu realmente pretendo continuar indo, eu comprei a bota, comprei o macacão. Investimento. Os equipamentos são todos meus. Legal. E tem como ser patrocinado para... Sim. Eu não te respondi o tempo, né? Já falo do patrocínio. Normalmente se leva lá entre 40 e 60 dias, a depender do tempo da janela. Eu fiquei 64 dias, né? Sobre patrocínio, muita gente consegue patrocínio para fazer. Hoje em dia, as grandes empresas esportivas não têm mais muito interesse nesse patrocínio, porque já não é mais tão novidade. Pensa que, apesar da gente não conhecer tanta gente, atualmente tem, se você for olhar as estatísticas, são 41 brasileiros que já subiram o Everest. Então não é um negócio mais tão inédito. E se falar assim, eu aqui de Londrina, moro em São Paulo, Pedro Cirino, vou levar a marca da North Face pro Everest. Eu dou a esportiva, para eles não interessa, né? Eles há milhões de pessoas que levam. Então é muito difícil conseguir das marcas esportivas. O que se consegue são patrocínios das empresas mais regionais, que contribuem normalmente em cotas e não com a carga total. Então o jeito mais comum é arrumar 2 ou 3 ou 4 patrocínios para levar. O Fred teve patrocínio, o Valdemar teve patrocínios para subir. E eu acho que esse é um dos viabilizadores, assim, mas a grande maioria vai com recurso próprio, hoje em dia. Entendi. Teria que ser um projeto muito autêntico, assim, para conseguir fazer com um patrocínio. Por causa do interesse comercial, né? Eu, como entendedor um pouco de como a empresa pensa, eu com a cabeça de marketing, retorno em vendas, não sei se eu investiria nisso. Sim. Então, eu entendo também de onde vem. Entendi. E Pedro, o papo tá bom, mas eu queria, assim... Não sei se você é mentor nessa área, mas vamos imaginar aqui, com essa conversa, você... trouxe um pouco dessa experiência para mim e eu quero sentir essa emoção de subir o Everest. Eu não tenho experiência nenhuma, eu não faz 10 anos que eu subo montanha, nunca subi uma montanha. E você vai precisar construir isso em mim. Você consegue, resumidamente, né, me dar, assim, uma direção do que eu preciso fazer, palavras de motivação, o que você precisa para que eu chegue no Everest. Não vou nem falar em 2027, que é muita ousadia. Mas daqui 10 anos. Dá pra ir com menos. Eu acho que tem duas coisas. A primeira e mais básica precisa ter uma rotina de treinamento decente, principalmente um bom preparo cardiorrespiratório, que é o que mais exige. E quando estiver mais perto, musculação, principalmente para as musculaturas específicas, perna... as costas, porque você carrega muito tempo a mochila. Então isso é meio básico, né? Mas é importante falar, né? Se eu não tenho esse hábito, eu vou ter que criar. Você vai ter que criar. Então precisa treinar regularmente. A segunda dimensão minha sugestão. Pega uma dessas montanhas um pouco mais acessíveis, como eu falei do Kilimanjaro, ou um determinado curso de escalada em gelo, um Nevado de São Francisco, que é um 6.000 baixo. Vai pro Peru, pra Montanha Colorida, lá que tem 5.200. Qualquer uma dessas. E ver como você lida com a altitude se você gosta desse esporte. Porque não é um esporte para todo mundo. Se você me disser que essas duas coisas aconteceram, tem um bom treinamento, e gostei, o caminho que eu sugeriria é fazer um bom curso de escalada no gelo, fazer um bom curso de escalada em rocha e procedimentos de escalada, e acumular algo na casa de 5 ou 6 montanhas de altitude progressivamente. Aí tem várias opções para fazer o próprio Huayna Potosí, o Nevado de São Francisco, fazer Chimborazo, que é no Equador, dá para fazer o Arroz Salado, que é o vulcão que eu fiz,
Depois, feito algumas, tem várias opções dessas mais baixas. Tem que fazer pelo menos o Aconcagua, pra gente estar aqui na América do Sul. Precisa fazer porque o Aconcagua é quase 7.000 metros. Os ventos ventam muito, então você já lida com a dificuldade de acampar vários dias na montanha, muito vento, desconforto. E recomendadamente, que é o que eu não fiz, fazer um 7.000 no Himalaia para saber como é acampar no gelo, para usar o Jumar, né, que é o ascensor nas cordas, ficar várias semanas na montanha, ter que derreter neve para tomar água e só tomar água de degelo por várias semanas, ver como você lida com isso. Que aí eu acho que é o momento ideal. Se for para pular um passo, esse penúltimo daria. Esses 7.000 metros é dispensável. Indo do Aconcagua para o Everest, eu acho que é um caminho... Essa aqui seria, na minha opinião, uma trajetória ideal. Quando você decidiu ir ou começar esse esporte, você tinha alguém para te direcionar, um coach, ou você foi descobrindo sozinho as coisas? Eu fiz o curso de escalada no gelo, e aí lá que eu comecei a minha amizade com o Pedro, e ele virou nesse tempo o meu mentor na montanha. Então como ele é muito experiente, né, o caminho que eu fui trilhando, eu fui basicamente seguindo as instruções dele. Você acha que em quanto tempo seria capaz de eu subir? Pensando que eu vou começar do zero. Você já corre, né? Já fez 21 quilômetros. Eu acho Sofrendo, mas fiz. Eu acho que uma preparação com cautela para maximizar a chance de alguém que já tem o hábito de fazer exercício físico, algo em torno de 3, 4 anos, eu acho que, assim, se dedicando... Vou jogar uns 5, né? 5 aninhos. Um projeto de 5 anos é um bom projeto. Bacana. Pra se ambientar. Eu acho que a Bárbara vai fazer em 4 e meio, não, 3 e meio. Era hipotético esse treinamento. Tá doido? Só o negócio do saquinho lá já me assustou. Já desistiu. Tem coisas que não. A gente escolhe as nossas lutas. Com certeza. Muito bom. Muito bom. Aprendi muito. Demais, né? Que trajetória, né? Fôlego de vida foi essa conversa, Pedro. Ficamos muito felizes de você aceitar o nosso convite para trazer um pouco dessa experiência, né? Porque que nem cada hora que você fala um pouquinho, você traz a questão de beber a água da neve, da do gelo. Eu vou falar por algumas horas. Bom, deixa sua mensagem pro pessoal. Eu sei que você já falou muito, mas uma coisa que possa inspirar quem tá aí pensando, será que vou? Será que eu conto pra minha mãe, você tinha umas pra minha anotações esposa? no celular, né? Não sei se você já mencionou. Eu tenho vários aprendizados, assim, né? Porque... como o processo de reflexão é longo, você começa a significar várias das coisas ao longo do tempo. Mas eu não vou passar pelos aprendizados mais óbvios que você já deve imaginar, que é tipo, como faz falta ter um banheiro decente, dormir na cama, estar perto da família. Isso é um pouco óbvio. Mas uma coisa que pra mim foi meio... mudou um pouco o meu jeito de encarar os meus desafios foi o seguinte. Da primeira vez que a gente estava indo do campo 3 para o campo 4, naquele dia também foi um dia que eu saí mal. A gente saiu meio tarde, tinha se alimentado mal. A minha máscara estava entupida, então eu estava com dificuldade de respirar. Eu precisava ficar tirando a máscara para conseguir puxar o ar. E eu tive uma inflamação na pleura, que fica em volta do pulmão, né? Sabe aquela dorzinha que você sente quando corre e tá meio fora de forma e sente aqui do lado? O homem da faca. Eu tava sentindo ela toda vez que eu respirava fundo. Ui. E aí eu tava na Lhotse Face, que são várias horas de subida inclinada, não tem muito como descansar. E aquilo tava na minha cabeça, assim, que tá difícil respirar. Eu saí mal de cabeça, eu comecei muito rápido, e aí por ter começado muito rápido, eu cansei. Começar rápido é uma das piores coisas que você faz. Tem que andar no ritmo certo, rápido demais, provavelmente você não chega. O coração não pode acelerar. Eu tava nessa, com bolhas nos 2 pés por causa das botas, né? E nesse momento eu estava olhando o pé da minha frente e deu um whiteout. Whiteout, ao contrário de blackout, é quando fica tudo branco, neblina, eu conseguia ver só o pé na minha frente. E aí, andando, aquilo me corroendo assim. E a gente parou e eu olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás, eu tava no meio da parede. Lá embaixo, eu vi o campo 2. E quando eu olhei o campo 2, eu vi as barraquinhas assim, bem pequenininhas. E aquilo me deu uma coisa que eu estava sem naquele momento, que foi a perspectiva de onde eu estava. Que eu tinha saído de lá, há pouco menos de 20 horas.
E o que eu tinha feito para sair daquele lugarzinho e chegar onde eu tava era só uma coisa. Era um passo na frente do outro, respirando. Nesse ritmo. Com cadência. Um passo na frente do outro. E a hora que você pensa em... E aí, ao fazer isso, a hora que eu ganhei a perspectiva, eu olhei pro outro lado. E nesse momento, a hora que eu olhei, dava para ver o cume. E eu percebi que o tempo que eu tinha feito, eu estava mais perto do cume do que de onde eu tinha saído. Que legal. E isso complementou a minha perspectiva. Porque eu sabia que dali até lá, o que eu tinha que fazer era exatamente a mesma coisa. Era um passo na frente do outro, com cadência. E aquilo voltou à minha energia. E isso foi muito curioso porque de 30 segundos para trás até aquele momento não tinha mudado nada. Eu continuava com dor, eu continuava com dificuldade de respirar, eu continuava super incomodado, mas uma coisa tinha mudado para minha motivação, que foi eu ter percebido a perspectiva da trajetória que eu tinha passado até chegar ali. E eu acho que se eu não tivesse passado por esse momento, talvez eu tivesse desistido em algum momento desse campo 4, onde estava a minha cabeça. E eu acho que muitas vezes ao longo da nossa trajetória, a gente perde um pouco da perspectiva das coisas que a gente fez, né? Quando lembra do que era a vida 10 anos atrás, das coisas que a gente construiu ao longo dos últimos anos, e as coisas não são só as conquistas, né? A família, o filho que você viu crescer, a relação que você não tinha e construiu, as amizades que você construiu nos últimos tempos. E às vezes a gente está tão preocupado com qual que é o próximo passo e como que está difícil respirar, que a gente perde a perspectiva das construções dos últimos anos. E aquilo me fez ter um pouco mais de leveza com a minha própria trajetória. E eu percebi que várias das coisas que no dia a dia me deixavam angustiado, na verdade elas eram só uma ausência de perspectiva e que aquilo não precisava ter a importância que tinha. E eu sabia, e é doido, porque quando você tá pensando no próximo passo, aquele próximo passo é angústia, mas daqui 10 você nem lembra dele. Eu não lembrava dos 5 mil que eu tinha dado até chegar ali. Mas eu tinha feito. Então eu acho que essa epifania que eu tive, ela mudou muito o meu jeito de encarar e de exigir de mim mesmo da realidade. Isso fez com que eu tivesse mais leveza mesmo, nas relações, na forma de pensar no meu futuro, na forma de exigir de mim mesmo. Uau! Eu tô inteira arrepiada. A gente vai percebendo, né, que na vida tudo é questão de escala. É questão de percepção, do tempo que cada um tem para entender as coisas. E isso diz muito sobre as nossas relações. Porque às vezes você quer que alguém perceba algo e mude as ações, ou continue caminhando, mas aquela pessoa não percebeu isso ainda. E ela leva o tempo dela. Os ir e vir, né? Quanto tempo ela precisa subir no campo 3 e voltar para a base. E por mais que você queira chegar no campo 4 e você vê que ela não vai conseguir, você deixar ela voltar e você ter que prosseguir sem ela. Então você falando aqui me trouxe muito esses insights de como é a vida e como cada um tem o seu tempo, independentemente do outro. Nós somos singulares, né? E nós temos... cada um a sua capacidade, o modo de você ressignificar a vida e entender sobre cadência, sobre resiliência, sobre permanecer vivo. Então, assim, eu estou extremamente emocionada agora, não vou continuar falando, não vou chorar. Mas você, com a sua trajetória, com a sua jornada, não prometeu nada, entregou muito. Tá aqui para nós e eu tenho certeza que para as pessoas que estão assistindo, porque... subir o Everest é um desafio, é um esporte, mas você trouxe essa analogia para a vida, para o dia a dia, para o cotidiano. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão refletir e vão encarar uma segunda-feira diferente. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada, Pedro. Deixa o seu @, como a gente pode encontrar você nas redes sociais. Como encontrar esse mentor para subir montanhas e vencer na vida. Vencer os desafios. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais de como foi o Everest, tem no meu Instagram, que é @Pedro Augusto. Essa não é a minha profissão, então vocês vão encontrar lá o Instagram de uma pessoa comum, foto da minha esposa, foto da minha banda, foto da minha sobrinha afilhada. Vai ter isso lá, mas tem nos destaques todas as histórias. Eu queria agradecer, foi um prazer dividir com vocês um pouco dessa história.
O tempo passa tão rápido, né? Não é? Nossa. Trocentas horas pra falar, mas espero que pra mim foi super especial, então espero que pra quem tá ouvindo aí também tenha sido tão legal quanto foi pra gente conversar aqui. Obrigado. Obrigada, gente. Nos siga nas redes também, @SaluCast. Nós estamos no Instagram, Spotify e YouTube. Até a próxima. Vamos dar um brinde aqui a essa vida, essa experiência. Salud! Salud!